Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e hoje estou aqui com a Duda Moreno. E essa é uma edição muito especial porque a Duda veio aqui com a missão, né? Mais do que a gente conversar sobre ela, como é todo Telefonemas, a gente está aqui com a missão porque a Duda está querendo realizar um sonho para agora, já para janeiro, que é fazer uma viagem para Espanha, né, Duda? Já chega detalhando para mim essa história porque eu achei o máximo. Você propôs uma fala lá, né, num congresso e tal. Então, já me explica essa história, porque eu quero te ajudar a realizar esse sonho, né? Lógico. Aqui a televisão é muito, muito pequenininha, mas acho que cada pessoa que estiver ouvindo a sua história e se interessar em doar cinquinho ali pra formar essa vaquinha, vai ser foda, hein? Ih, Com certeza. cheguei meio aqui apressado, mas fala aí, Duda, que sonho é esse? Com certeza. Fala, galera. Uma ótima boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que estiver ouvindo de qualquer horário ou de qualquer lugar, qualquer país. Eu sou a Duda Moreno, sou de Belford Roxo, tenho 24 anos, sou aluna da UFRJ, né, do curso de Geografia. Estou me formando aqui nesse período de Tá quase, tá transição, quase. já fiz formatura e aí estou nesse finalzinho assim. E esse meu sonho parte de uma pesquisa que eu já realizo há mais de 4 anos pela UFRJ. Na verdade, esse é um sonho que eu já tenho desde criança, que sempre foi viajar, sobretudo sair do Brasil para estudar, para trabalhar, com foco em ser uma cientista mesmo. Já desde criança eu já sonhava, me imaginava com isso. Entrei para a Universidade Federal com a expectativa do Ciências Sem Fronteiras, mas aí no ano que eu entrei ele terminou. Que E coisa, né? aí exatamente, mas aí estou seguindo dessa forma. Já há mais de 4 anos eu realizo uma pesquisa sobre a diáspora africana, pelo olhar de Conceição Evaristo, que é uma grande assim, escritora contemporânea nossa, assim, ela é maravilhosa. E aí vou explicar um pouquinho, só para a galera não ficar perdida, que às vezes pergunta, Duda, mas o que é diáspora africana? Diáspora vem de uma grande dispersão, né? Teve a diáspora judaica, que eles foram forçadamente a sair do seu país, e a diáspora africana, que é o que eu trato, é sobre esse grande deslocamento, mas aí eu ressalto que é um deslocamento forçado. E aí a diáspora tem a ver com esse deslocamento forçado, que as pessoas que saíram de África vieram para o Brasil de forma forçada para poder serem escravizadas aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados, como Minas Sim. Gerais, Salvador, o Brasil. O Rio de Janeiro foi o maior porto do mundo assim para receber pessoas escravizadas, a cerca de mais de 10 milhões, 11 milhões de pessoas que vieram. E aí eu entendo toda essa lógica da escravização e tal, mas numa lógica subversiva, aquela que é contada nas histórias pra gente, né, que vieram nas grandes navegações e tal, aquele papo chato. E aí eu transformo isso na história real, né? Eu entendo isso através da história real, desse sofrimento que as pessoas passaram e busco entender como que esses indivíduos vivem hoje, esses indivíduos que são frutos dessa diáspora, como eu, que sou Sim. fruto dessa diáspora, estou aqui e aí estou vivendo, sabe, como que essa galera vive, como que essa galera de fato está acontecendo, e aí eu busco entender isso através do olhar da poesia de Conceição Evaristo, através das artes, dessa movimentação que tem sido feita. E a partir desse momento que eu começo a desenvolver minha pesquisa para poder entender passo a passo dessa diáspora. E aí eu entendo muito que é um tempo e um espaço muito fluido. Não tem como eu falar assim, olha, eu trabalho com esse tempo aqui. Não. Quando se trata de diáspora, é um tempo e espaço muito fluido. Desde o processo de escravização, desde quando eles entraram no navio negreiro, até hoje o menino que está dançando funk aqui na favela do lado, fazendo passinho, sabe? Então a Sim. diáspora abrange tudo isso mesmo. Isso lendo seu trabalho, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. A gente já tratou desse assunto aqui no Telefonemas, mas, assim, como é um assunto que acho que não se esgota, né? Esse aspecto me pegou muito no seu trabalho, que é a questão da viagem, né? Tipo assim, na viagem, a cultura se transformou, né? A gente pensa muito como um processo automático, quase, tipo, as pessoas foram escravizadas, quem sobreviveu, né? Que ainda tem esse aspecto, né? Era uma viagem muito violenta
né? Muitas pessoas morriam durante... Quem sobreviveu chegou até aqui, não trouxe exatamente o que tinha lá, né? Tem um processo de reinvenção, de tipo... Sim, entendi certo, é assim, tipo... exatamente isso, dessa reinvenção da sua própria história, né? E aí, quando eles foram, assim, de fato, sequestrados em África, não deu tempo da galera arrumar suas malas. Falar, não, peraí, que eu vou levar aqui. Vou levar uns documentos. Vou levar, deixa eu pegar minha identidade, por favor. Não deu tempo disso acontecer. E aí tem uma escritora que fala de forma belíssima com relação a isso, assim, ela já faleceu, que é Beatriz Nascimento. E ela fala sobre um conceito assim que eu acho interessantíssimo, que é corpo-território e corpo-mapa. Que o corpo dessas pessoas era o corpo que eles carregavam, a cultura, toda a história, toda a religiosidade, a espiritualidade deles. Então foi através do corpo que eles trouxeram tudo isso. Beatriz Nascimento, é isso aí. É no livro dela Eu Sou Atlântica, que foi moldado assim pelo Alex Hatz. Aconteceu alguma coisa aí, Duda? Eu moro próximo do aeroporto, tem uma questão. Não, mas nem pegou, pode ficar tranquila. Não, beleza. Não. E som de avião aqui é bem-vindo, assim, pra gente se sentir na rua mesmo. Eu brinco. É isso, bem aqui, ó, aqui, em frente a essa parede aqui, ó, não é um estúdio, né? Isso aqui é uma garagem, tem uma garagem aqui depois dessa janela. Então eu faço que a gente é o único podcast de garagem. Então a gente aceita sons, ruídos, cachorro, barulho da rua. Eu já estava aqui pronta para pausar, ouvindo o avião pousando aqui, porque o alojamento estudantil aqui da UFRJ, ele fica muito próximo mesmo do aeroporto do Galeão. E durante a pandemia, as aeronaves, né, pediram uma liminar para poder pousar cada vez mais baixo. Então, assim, barulho às vezes treme na janela de tão forte que é. Que isso, hein? É muito próximo mesmo, né? Mas aí traz toda essa relação com o sonho, que eu fico aqui agora já ressignificando tudo isso, me imaginando nesses aviões, enfim. Quem tá perto do aeroporto tem que viajar, né? Ficar exatamente, né? Não é à toa que eu tô aqui vendo esses aviões constantemente, que eu não vou entrar lá. E aí tem essa questão, né? Eu nunca andei de avião, tenho 24 anos, da Baixada, enfim. Preciso realizar esse sonho. E aí, voltando assim um pouco para a pesquisa, como eu estava falando, esses indivíduos não trouxeram seus mapas, suas histórias, e eles se transformaram na sua própria continuação da cultura. Foi uma cultura que foi muito moldada e muito reinventada ao longo do tempo, né? E aí, a partir disso, eu busco entender como que esses indivíduos vivem, como que essa história foi recontada, foi revivida, foi transformada ao longo do tempo, e como que esses indivíduos atuam de forma assim muito poderosa mesmo, através da cultura, através da poesia, como que eles vivem assim de fato, né, passando por diversas questões, os processos de favelamento, que é a parte, né, que a gente entende na geografia, que é o processo de remoção de favelas, porque quando houve o processo de abolição, essas pessoas que estavam nas senzalas, eles não tinham para onde ir. E aí começaram o processo de construção de favelas, e aí depois vem o Estado, derruba tudo, e eles vão reconstruir. E isso aconteceu não só no Rio de Janeiro, mas acontece também em Belo Horizonte. Em outros lugares assim do Brasil, que isso foi de fato assim muito marcante. Então, essas pessoas que tiveram suas casas derrubadas e aí foram reconstruindo e estão de fato vivendo e sendo fruto dessa diáspora, não conscientemente, né? Porque não são todas as pessoas que têm essa consciência de que sou um indivíduo diaspórico e tal. Às vezes a pessoa só está ali vivendo e pensa, minha bisavó já foi escravizada e tal, até mesmo com relação ao termo, né? Eu costumo utilizar a condição de escravizado, porque Sim. Ninguém nasceu como escravo, ninguém foi feito para ser escravo, da mesma forma como as pessoas que moram em situação de rua, não são moradores de rua, a rua não é a casa de ninguém, né? As pessoas estão ali naquela situação de vulnerabilidade. E a partir disso vem muita inquietude minha para entender como que essas pessoas, assim como eu, estão vivendo, estão tentando realizar seus sonhos, enfim.
E aí essa pesquisa eu já apresentei diversas vezes aqui dentro da minha casinha, né, na UFRJ, já fui para a Unicamp, aí pela Unicamp foi a primeira vez que eu viajei sozinha, foi uma experiência incrível, assim, já fui para a USP de forma remota, enfim, pelo encontro de geógrafos do Brasil no ano passado, enfim, assim, já fui para diversos lugares a nível Brasil, e eu quero dar esse passo a nível internacional, né? Em setembro desse ano, eu estava numa correria muito doida, assim, em busca de dinheiro e tal, trabalhando em campanha eleitoral para uma candidata que eu acredito. E aí, no meio disso tudo, recebo o convite para poder escrever, para poder mandar para esse congresso que vai acontecer em janeiro. Meio sem acreditar muito no que poderia acontecer, eu falei, vou escrever meu resumo e vou mandar. Mandei o Vamos resumo. ver no que dá. Vamos ver o que vai acontecer. O resumo foi aceito, assim. Por hora eu não acreditei, eu falei, isso daqui é mentira, esse e-mail é automático, não é. E aí depois que eu fui descobrir que várias outras pessoas de outras universidades também tinham mandado e várias outras pessoas também não tinham sido aceitas. Eu falei, se outras pessoas de outras universidades mandaram e não foram aceitas, eu fui, então, de fato, a minha ficha... Rolou, né? Rolou, é isso aí, aconteceu mesmo. E aí eu fiquei assim, não, eu não vou fazer isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu vou fazer sim. E aí eu vou criar uma vaquinha na internet. Foi quando partiu esse meu desejo de criar essa vaquinha na internet. Criei a vaquinha e tal, coloquei no Instagram, 20 mil visualizações, a galera bombando. Tal, com vários compartilhamentos. Uma semana depois, meu Instagram simplesmente desapareceu, foi desativado minha conta. Que E eu fiquei isso? naquela, foi hackeado, foi desativado, ou o Instagram que desativou. E eu fiquei para mais de 15 dias sem Instagram no meio da campanha, assim. Eu chorava, Eu foi não sabia muito... dessa parte, não. Que coisa. Teve essa parte, assim, que foi muito angustiante mesmo. E aí meu Instagram foi desativado, hackeado, enfim, seja lá o que for. Ele sumiu num domingo. E na segunda-feira eu tive uma entrevista para uma rádio assim, super relevante aqui no Rio de Janeiro, que é a Rádio Roquete Pinto. E eu fiquei, gente, eu vou divulgar essa entrevista aonde, sabe? Aí foi para o Spotify, em forma de podcast, enfim. Aí fiquei divulgando. Aí voltei para os primórdios da internet, o famoso Facebook, contando com a divulgação das minhas tias, assim, para divulgar no Facebook, no WhatsApp, enfim, tentando, assim, nessa rede meio que alternativa, assim, na internet. Aí criei uma conta do Namorando Temporário só para ter um contato, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente que já trabalha, já tem conta no Instagram já há muito tempo, a gente sabe que ter uma conta temporária não é a mesma coisa. E aí, 2 dias depois, eu entrei em trabalho de campo, que pela geografia a gente viaja, a gente faz trabalhos de campo, que são financiados pela própria universidade. Aí eu fiquei 5 dias em Minas Gerais, no meio da zona da Mata Mineira, assim, totalmente desconectada das redes sociais. E aí foi um momento também muito importante para mim, porque eu ressignifiquei o uso do Instagram. Ali naqueles dias eu pensei muito, de fato, na falta que ele me fez naquele momento enquanto trabalho, para poder divulgar o que eu realmente precisava, né? Eu também trabalho como modelo, podcast, na cultura. Então, assim, senti muita falta desses meus parceiros, das coisas que poderiam, de fato, acontecer ali, mas ressignificar o uso para o meu dia a dia, para as minhas relações Te fez bem pessoais, também. me fez super bem. Essa imersão, assim, de fato, comer comida no chão de barro, sabe? Ter contato com a natureza, colher a beterraba do chão mesmo, Uhum. orgânica. E aí essa foi uma experiência incrível que eu tive, assim, acho que um dos meus últimos campos já, finalizando a minha graduação. E aí, quando eu voltei, alguns dias depois, 4 dias depois, foi a minha colação de grau aqui no UFRJ. 3, 4 dias depois, meu Instagram, assim, do nada voltou. E aí eu recebi uma mensagem falando assim, Duda, tenta entrar na sua conta porque tá aparecendo aqui. Falei, peraí. Aí eu entrei, assim, voltou, aí renomei a senha, aí voltou. Falei, meu Deus. Aí a partir disso veio toda uma explosão, assim, de coisas na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso me Agora vai. reorganizar. Aí eu fiquei, assim, uns 2 dias pensando em como eu iria me reorganizar. Eu falei, não, pera, vamos lá. Vou gravar outro vídeo
Vou colocar esse vídeo no Instagram, outro vídeo no Instagram novamente, com uma outra cara, com uma outra roupagem, mas contando a mesma história. E vou tentar outras fronteiras. E aí falei, vou jogar no Twitter, seja o que Deus quiser. Joguei no Twitter e aí começou a viralizar. Começou. José de Abreu, o ator, ele viu e compartilhou assim, tipo, como que não quer nada, eu vou dar um RTzinho aqui. E o negócio foi bombando, e eu marcando a galera famosa, marcando. E aí foi viralizando, até que você também viu, e assim, foi muito especial, assim. Muitas pessoas especiais, assim, viram, compartilharam. Um autor e escritor que eu admiro muito, que é o Simas, assim, ele tem vários livros incríveis, ele compartilhou, ele deu RT lá, botou, galera, vamos ajudar. Aí eu marquei ele no Instagram, falei, não consigo fazer costume com o Simas. Aí ele me compartilhou de novo no Instagram e, assim, foi demais, sabe? Ter essa experiência de pessoas que eu, de fato, acredito, eu presenteio as pessoas com o livro do Simas, sabe? Eu tenho um podcast que foi sobre a geografia das ruas, que a minha base toda para fazer o podcast foi o livro do Simas, que é O Corpo Encantado das Ruas. Assim. Total. E ter o Simas, ter visto a minha campanha, ter compartilhado, assim, foi especialíssimo para mim. Que foda. E aí, tipo assim, já tem 50 apoios, é que a meta é caro, né? Comprar tudo em cima da hora, né? É 12 mil, né? E aí tem essa questão, né? Porque o que está encarecendo a viagem de fato agora não é questão de luxo, não é. Ai, meu Deus, a Duda vai viajar a primeira vez, ela quer ir de Ela primeira quer ficar em hotel classe. 5 estrelas. Não é nada disso, eu tô vendo rocha. É que é em cima da hora mesmo. Airbnb e tal, mas o que está encarecendo de fato é a passagem, sabe? É a passagem que tá caríssima. Uhum. O primeiro orçamento que eu tinha feito da passagem, ela estava orçando em R$6.000. Só que, para minha surpresa, com o passar dos dias, a passagem está ficando mais barata, o que está me assustando e ficando feliz mesmo. E aí, de quase 7, ela foi baixando para 6, e aí está chegando a 5. Eu espero que se mantenha em 5. De madrugada eu já vi assim, um 4,5. Então, dependendo assim, se eu conseguir um valor já considerável, eu já consigo comprar passagem. E aí, assim, a minha data limite mesmo para essa decisão mesmo, para ir para lá, é o dia 10 de janeiro, né? Eu tenho até o dia 10 de janeiro para poder juntar um valor considerável, né? É o que você me falou, né? Você tá concorrendo com o Natal e com o Ano Novo, assim, e com, sei lá, com a posse do Lula. Mas, pô, isso, 10 dias dá pra fazer, né? É muito difícil. Tipo, primeiro eu disputei atenção com o Neymar na Copa. É verdade. E aí teve a Copa, assim. E aí foi, cara... Aí o dia que o Brasil foi eliminado, você... Quem quer saber de ajudar a vaquinha com o Neymar? E Copa e Brasil perdeu. Aí galera que não queria mesmo saber de nada. Enfim. Aí, agora o Menino Jesus. Tô correndo com o tempo contra o Menino Jesus. Então, aí depois Ano Novo. O meu espaço vai ser entre o Natal e o Ano Novo, que a galera fica ali mais relax e dá uma esquecida, sabe? Que tá nesse período de festas. Sim. E aí depois, na primeira semana de janeiro, eu acho que eu também tô com essa esperança de que aí já volta aquele ritmo meio que tudo bem, vamos voltar à realidade, sabe? Vamos voltar aqui. E aí eu tô pensando assim estrategicamente nesses momentos para de fato não disputar com o Menino Jesus. Eu acredito que vai rolar, porque assim, é tipo assim, seria muito. Se não rolar, tudo bem, né? Acontece, mas tipo, a meta já chegou num nível legal, e como você falou, tipo assim, super possível, tá na mão, assim, se todo mundo der uma forcinha, vai rolar. E, pô, e aí é isso, né? Tipo, sair do Brasil a primeira vez, tipo, nesse momento, né? Tipo, isso que você relatou é muito foda, né? Você entrou, você construiu um sonho de ser cientista, chegou lá, sendo Sim, coisas da vida, né? Você chegou no pior momento para ser cientista no Brasil. Exatamente, aí tem alguns quebra-cabeças dentro dessa história, algumas partes que estão faltando, né? Até eu chegar na universidade, foi um período muito difícil, porque eu comecei a fazer te perguntar isso. com 15 anos de idade.
A primeira vez que eu fiz Enem, eu tinha 15 anos. Uma professora chegou na sala e falou assim: gente, existe uma prova que o Exame Nacional do Ensino Médio, mamãe contou pra gente. Eu cheguei em casa, mãe, quero fazer Enem. Minha mãe, o quê? Você tem 15 anos, você tá no primeiro ano do ensino médio, para que você quer fazer Enem? Eu, porque quero, porque eu já quero começar a treinar, porque é uma prova muito difícil. E aí, já desde antes, assim, quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu tinha o sonho de entrar no Pedro II, que é um colégio federal, assim, muito bom e renomado. Top de linha. Exatamente. Só que eu não pude fazer aquela prova porque na época meus pais não tinham dinheiro para poder pagar a prova para eu fazer. Eu falei, deixa para lá, vou seguir aqui no CIEP mesmo e tal. E aí fui seguindo, e meus pais sempre foram assim, simplesmente surreal na minha vida, sabe? Eles sempre me incentivaram muito, porque se eles sabiam que pelo ensino público eu não ia ter, talvez, todos os recursos que eu deveria, meu pai e minha mãe criaram métodos, assim, que eu acho muito diferente, muito incrível, sabe? Eles chegavam em casa e falavam, toma esse livro aqui, você tem uma semana para poder ler e me dar a resenha dele no sábado. Senão você não vai brincar no final de semana. Caralho. Era assim. Aí, ou então, com exercícios de matemática. Você tem que decorar a tabuada toda até o dia tal, senão você não vai fazer tal coisa. E aí era esse movimento. E, de fato, quando chegava no sábado, que era o dia que meu pai estava em casa, ele vinha me tomar a tabuada, entre aspas. E aí? E aí, quer brincar? E aí eu tinha que responder tudo na ponta da língua e tal, daquela coisa. Aí, não, tudo bem, agora você tá liberada pro seu final de semana e tal. E com os livros, a mesma coisa. A família, assim, tipo, consegui esse gibi, que nem que seja um gibi, você vai ler. Um dos primeiros livros que eu ganhei, que foi uma tia que me deu, foi um livro sobre a história de uma menina negra, que é Menina Bonita do Laço de Fita. Lembro desse livro, assim, até hoje. Ela me deu. Eu lia muito Pequeno Príncipe e tal, uma coisa meio adolescente. E aí, na época da escola, a biblioteca eu amava, né? Que foi exatamente no momento em que as escolas estaduais receberam vários livros infantos juvenis. Não só aqueles livros chatos, sabe? De escola, de livro didático. E aí foi a época que o Crepúsculo estava em alta. E a escola recebeu a coleção completa do Crepúsculo. Jogos Vorazes, Diário de um Banana. E aí todo dia eu estava lá. Eu comia rápido o meu almoço e ia direto para a biblioteca, ficava lá pegando livros e livros e livros. E aí falei para minha mãe que queria fazer o Enem, aí minha mãe falou, então tá bom. Aí, meu pai, tipo, ela ainda muito resistente, meu pai falou assim, você só vai fazer o Enem, então, se eu for, eu vou junto com você. O nome do meu pai é Eduardo, e aí Eduardo, mesmo CEP, nome muito parecido, sobrenome, a probabilidade de a gente cair na mesma sala é alta, então eu vou junto com você para ver no que dá. E aí meu pai ele já tinha terminado o ensino médio dele, tinha feito até um técnico pelo próprio Pedro II, que eu tinha vontade de ir, então ele estava sempre me incentivando. Ele, vamos lá, vou te acompanhar nessa prova. E, de fato, caímos na mesma escola, só não caímos na mesma sala, porque, como são várias Eduardas, né, em Enem e tal, mas caímos na mesma escola. E aí, eu ainda não tinha idade para passar, mas, enfim. E aí, meu pai, que não pretendia, assim, nada, ele passou para várias faculdades, assim. E aí ele pôde escolher qual faculdade. Ele passou, assim, nos 5 cursos. Ciências Sociais pela UFRJ, Letras, Direito. E ele foi fazer? E ele começou a fazer. Que demais! E aí ele começou a fazer Direito pelo ProUni, assim, e isso deu uma mexida na minha família de uma forma, assim, surreal. Porque a minha mãe, que estava muito resistente, ela falou assim, mano, se ele passou, eu também posso, peraí. E aí, quando minha avó, né, voltando um pouquinho na história, minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo. E aí ela parou no ensino médio, no 2º ano. Ela falou, não, vou voltar para a escola, porque eu quero também ir para a faculdade. Que história é essa? Que só você vai para a faculdade e a Eduarda vai, eu vou ficar aqui. E aí ela foi também para a faculdade. Na verdade, ela voltou para a escola. E aí fez o 3º ano. E eu ali tentando. Aí no 2º ano que eu fiz o Enem, quando eu estava no 2º ano,
Eu fiz vários vestibulares, assim. Fiz vestibular para IBMEC, que é uma faculdade aqui do Rio bem famosa e tal. Fiz novamente o Enem, fiz o ERJ, enfim. E aí minha mãe também fez dessa vez junto comigo. Minha mãe passou para serviço social. E aí ela começou a fazer e tal. E aquilo, aquele movimento foi me incentivando cada vez mais. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio... Eu ia te perguntar quem te fez se interessar pela universidade. Já tô vendo que seus pais não só se interessaram, como foram correr atrás junto com você do sonho. Eles Que me demais. apoiavam muito, me mostravam que era possível. E aí eles, de fato, falaram assim, minha filha, é possível porque a gente também tá conseguindo. Que Foi um foda. movimento muito assim. E aí, no segundo ano, eu passei para Direito pela IBMEC, uma bolsa de 100%. E aí a minha mãe e a diretora da escola conversaram comigo. A gente ainda estava no governo Dilma. E aí, pelo governo Dilma, se você tivesse passado, assim, tivesse aprovação em um vestibular, no segundo ano, isso já seria a sua comprovação de que você não tem mais a necessidade de cursar o terceiro ano do ensino médio. Uhum. Só que até então, eu tinha um sonho de ser médica, dessa coisa da medicina, do cuidado. Eu gosto muito de cuidar das pessoas. E eu tinha um imaginário de que eu só poderia cuidar das pessoas sendo médica ou algum curso da área da saúde. Aí eu falei, não vou fazer direito agora, vou continuar. Aí minha mãe, você tem certeza? Você não quer sair da escola? Você pode sair da escola. A diretora assim, Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo. Aí eu, não, Você quer fazer o terceirão? Eu quero fazer o terceirão. E aí eu encarei o terceirão, fiz o terceirão e tal. No terceiro ano, aí ainda nessa perspectiva de que quero ser médica, área da saúde. Agora eu tô curioso, que horas que a geografia vai chegar nisso? Porque... Vai chegar agora. E aí fiz o vestibular para o UERJ, nutrição, pá, minha mãe de novo. E aí? Agora vai, hein? Vambora. Eu falei, se eu passei para nutrição, eu passo para medicina. E aí já tinha saído do ensino médio. Aí o que eu fiz? No terceiro ano, eu já estava fazendo um pré-vestibular social, que era o CEDERJ, que é um pré-vestibular social feito pelo Estado do Rio de Janeiro, que ele só funciona aos sábados, de 8 às 5. Então eu estudava de segunda a sexta na escola, mais as horas extras que eu ficava lá, de fato, escondida, porque o aluno que estudava no turno da manhã, ele não poderia ficar na escola no turno da tarde. Só que tinha alguns professores que já sabiam que eu era muito dedicada, assim, eu era chata, eu era nerd, eu era aluna odiada, representante de turma, todo aquele estereótipo da aluna alta, de óculos, que fica na frente, que é insuportável, não sei o quê, pelos alunos, enfim. Era eu. E aí tinha alguns professores, alguns funcionários que falavam assim, fica aqui na sala, fica escondido aqui com esse livro. Eu ficava ali algumas horas extras na escola, e mais o sábado, o dia inteiro na escola, no pré-vestibular, né, estudando. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu pensei, eu preciso trabalhar, né? Eu já sempre trabalhei, né? Trabalhava já desde antes, desde muito cedo, muito nova. E trabalhava entregando quentinhas, trabalhava como babá. O meu primeiro trabalho como babá foi com 14 anos. Eu cheguei essa história de babá é muito interessante. Porque eu cheguei numa farmácia para perguntar assim, então, tem vaga de trabalho aqui? Porque eu tô precisando muito de trabalho e tal. E aí eu sempre fui muito alta, né? Esse perfil assim. Mesmo nova, passava uma certa credibilidade para as pessoas. E ninguém desconfiava que que era tão nova. Aí cheguei pro dono da farmácia e falei assim, então, você tem uma vaga aqui para ser atendente e tal? Aí ele, então, para trabalhar aqui na farmácia eu não tenho não, mas eu tenho 2 filhos. Olha um só. de 2 anos e uma menina de 7 anos que tá precisando de uma babá. Você conhece alguém? Eu falei assim, conheço, sou eu. Aí ele... mesmo, pô? Aí eu falei, eu posso trabalhar. Eu falei, a única condição é que eu não vou ficar na sua casa. Eu vou tomar conta deles na minha casa, porque afinal de contas eu tinha 14 anos. E aí ele super topou. Aí ele foi. O primeiro dia, no caso, a menina, né? Eu tinha só que buscar ela na escola, mas era uma distância longa. Eu ia tinha quase a sua idade. E aí eu ia empurrando o bebê de 2 anos, buscava a menina na escola, ela ficava umas 2 horinhas e à noite a mãe ia buscar. E isso dia sim, dia não, que essas crianças ficavam na minha casa. No primeiro dia que essas crianças foram ficar lá, assim, o pai levou, sei lá, miojo, tudo de industrializado possível. Eu falei assim, o quê? Não, e minha mãe, Eduardo, fala que isso aqui tá errado. A gente não vai ficar alimentando essas crianças desse jeito, não.
Aí, quando eu desci para encontrar com ele, falei: olha só, eu quero abóbora, eu quero fruta, eu quero legume, não vou ficar dando essas coisas aqui pro teu filho, não. Aí ele Que começou é todo o sério. movimento. E aí, de fato, assim, a gente começou. E eu levava eles, assim, quando eu tinha que sair, eu levava as crianças comigo, enfim. Aí, enfim, né? Tenho toda essa trajetória de trabalhar cedo e tal. Geografia surge na minha vida quando eu saio do ensino médio e aí vou trabalhar no Instituto Embeleze, entregando panfleto, assim, que foi o primeiro trabalho formal para poder conseguir uma renda, porque eu falei assim, se eu quero de fato passar em medicina, só com PVS não vai ser suficiente, eu preciso de um plus. E aí eu comecei a trabalhar para poder pagar esse outro pré-vestibular, Saquei. né, pago. E comecei a pagar e tal, comecei a juntar dinheiro, só que falei assim, eu quero juntar dinheiro para pagar o curso ao longo do ano inteiro. Mensalidade era em torno de 120, enfim, já faz um tempo, eu não lembro o valor exato. E na época eu recebia R$ 600, o meu primeiro salário. Eu fiquei com 400 para mim, 200 para o curso. E depois era ao contrário, 200 para mim, 400 para o curso. Não. E aí tá, nessa levada, assim. Em 4 meses, eu entrei lá em dezembro, quando foi em abril, mais ou menos, eu já tinha juntado dinheiro para pagar o curso todo. Aí eu cheguei pro dono do curso e falei assim, então, Calixto, Seguinte. tenho dinheiro para pagar o curso todo, à vista. O que você pode fazer por mim? Aí ele, posso te dar uma mensalidade de ingresso? Eu falei, poxa, só isso. Aí ele, eu falei, então tá bom, eu aceito. Aí fui, paguei o curso todo. Aí chego lá no meu trabalho e falo assim, então, gente, um beijo, estou pedindo demissão, tá? Aí o dono do curso ficou, o dono do instituto que eu trabalhava, ele, não, a gente não pode perder você, a gente já estava querendo te promover. Eu falei, não, mas eu tenho objetivos muito maiores, não dá para eu ficar aqui e tal. Aí fiz tudo Olha. certinho, aí não sabia nada como pedir demissão, assim. Aí eu lembro que em frente tinha um escritório de advocacia, aí no meu horário de almoço eu fui lá quietinha, falei, ó, eu quero sair da Embeleze, mas como é que eu faço isso? Aí Isso aí falou, é francesa. ó, você vai fazer uma carta pedindo desligamento, falando que você vai cumprir os seus 30 dias. Não. Aí que eu fui entender tudo direitinho. Falei, tá bom. Aí cheguei, mandei a carta tudo bonitinho pra ele. Ele, não, enfim. Aí saí de lá. Aí saí, eu falei, que ótimo. Agora tô com curso, tô com horário livre, mas tô sem dinheiro. Falei, e aí, vou viver de quê? Aí eu falei assim, não, vou começar a dar aula particular. E aí que a geografia entra, porque eu comecei a dar aula particular para as crianças do bairro. Tô sabendo que a Duda está dando aula particular e meu filho está em recuperação em matemática no quarto bimestre. Duda, pelo amor de Deus, eram umas situações assim que apareciam. Falei, olha, pelo amor de Resolveu Deus, umas emergências. você não me comprometa, seu filho não está estudando, você vai me botar nessa situação. Mas eu comecei assim, pegando esses alunos, sabe? Uhum. Que precisavam de um auxílio explicadora, né? Como costumavam dizer antigamente. Aí comecei com aquelas aulas particulares e um indica o outro e tal. E eu fiquei com uma rede ali de 3 alunos, que era conforme eu me organizava, para poder ir na casa deles no horário da tarde. Na parte da manhã eu estudava em casa e à noite eu ia para o curso. E aí foi quando eu comecei a repensar o seguinte, falei assim, cara, eu tô amando ser professora. E talvez eu não queira mais ser médica. Aí foi quando eu pensei assim, se eu tivesse que ser professora, eu seria professora de quê? Falei, português eu amo, mas não, muito chato. Matemática gosto, mas não. Não. Física não. Aí geografia, aquela coisa assim. E sempre tive professores muito inspiradores de geografia. E eu falei assim, história e geografia, eles estão muito parecidos. Eu falei, mas a geografia é mais legal porque tem mais interações, tem mapas, tem gráficos e tal. Aí começou assim. E aí eu fiz, e exatamente na metade do ano, no ano que eu ia passar, de fato, assim, tava tudo correndo totalmente bem para eu passar de fato em medicina. Eu fiz assim, ó, dei um basta Chega. em todos os meus estudos de química, biologia, física. E aí tive que acrescentar, né, história, geografia, o que não foi uma dificuldade para mim, porque eu sempre tive facilidade com essas matérias. Mas com relação às provas específicas, né, era o que eu precisava ali mudar o meu foco. Aí mudei totalmente, pá. Aí passei para geografia na UERJ no primeiro período. Aí fui para a UERJ, fiquei lá e tal. Quando abriu o SISO 2,
Aí entrou a UFRJ, eu falei, cara, eu não posso perder a universidade dos meus sonhos, assim. E aí vim para a UFRJ. E aí quando vem para a UFRJ, já sabendo que o curso que eu queria era um curso noturno, que seria difícil, que é uma distância bem considerável, assim, do local de onde eu sou até a universidade. Falei, não, vou e vou ter que me mudar. Eu cheguei para os meus pais, olha só, vou ter que sair de casa e tal, não sei o quê. E nisso, já juntando dinheiro das aulas para fazer enxoval, comprar lençol, pote, não sei o que e tal. Uma amiga minha que já tinha passado antes de mim para um outro curso, para uma engenharia, falou assim, Duda, aqui na UFRJ tem um bairro residencial chamado Vila. Vem que eu já estou dividindo uma casa aqui na Vila, só que não tá legal. Eu quero, se você vier, a gente divide juntas uma kitnet, né? Falei, fechou. E aí falei, ó, tô indo. E aí aquela coisa, como assim você vai sair de casa? Falei, é a única opção. Ou eu faço isso, ou eu vou sair de lá 10 horas da noite para voltar e chegar meia-noite em casa. Aí não, tudo bem, vai. Aí fui. Só que eu fui sem o dinheiro até do primeiro aluguel, falando assim, não, amiga, eu vou, e fui. Aí, no primeiro aluguel, eu não consegui pagar ela. Aí consegui trabalhar no aeroporto. Aí volto ao aeroporto, mais uma vez na minha vida. O aeroporto aí, sempre te chamando, velho. Sempre me chamando, né? Aí eu consegui uma vaga para trabalhar no aeroporto aqui, no Galeão. E a única vaga que tinha era de madrugada. Falou assim: olha, a vaga que a gente tem é de madrugada. Nossa, o aeroporto funciona de madrugada? O que tem pra fazer de madrugada no aeroporto? Voos, assim, o aeroporto não para nunca, nunca, nunca. Se você pensar assim, feriado, não vai fechar. Ele vai estar sempre ali funcionando, porque de fato existem conexões aéreas, enfim. E aí tudo no aeroporto funciona de madrugada. E aí eu fui para trabalhar numa cafeteria como atendente e tal, na parte do no embarque de voo doméstico. Mas por ser um aeroporto internacional, tinham muitas pessoas estrangeiras que estavam ali a todo momento. E aí, trabalhando de madrugada, eu ouvia muitas histórias e tal. E naquele local, eu era a única pessoa que falava inglês e espanhol. Porque desde antes, assim, aí teve um momento que eu comecei a fazer o curso de espanhol na FETEC, enfim, sempre fui muito esforçada nesse sentido. E aí fiquei ali um tempo, depois meu momento ali se encerrou, até por uma questão de ser a única que falava inglês e espanhol. E é até meio bizarro isso, né? Porque uma vez uma pessoa que falava espanhol, eu não lembro agora a nacionalidade dela, falou assim de forma muito enrolada para a gerente que não falava nenhuma língua. E falou assim, ó, ela, muito boa, fala tudo, muito boa. A gerente achou aquilo um absurdo, porque ela se sentiu ameaçada. Ao invés de ela falar, não, vou acolher, ela falou, no segundo dia, ela me demitiu. Eu sumi daquele lugar. Falei, mas tudo bem, beleza. Aí a inveja é uma merda. Sim, aí fui demitida dali. Eu falei, beleza, sem problemas. Aí voltei a trabalhar como babá, porque já tinha uma bagagem, né? Aí você trabalha como babá, enfim, aí estágio e volta para babá, essas coisas todas. E foi assim que eu fui levando toda a minha graduação, assim. Desde o momento que eu pisei na universidade, antes de pisar, até agora que eu tô me formando. Sempre foi de muitas coisas, mas tem coisas que eu costumo falar assim, tem perrengue que eu passo que eu sei que vai gerar entretenimento. Então tem coisas que eu já nem fico mais chateada. Você vai pela história, né? Eu vou já ver vou essa mais história. pela história que eu falo assim, na hora de eu contar esse perrengue que eu vou fazer a galera aí. Então pra mim já tá tudo certo. Mas esse esforço é absurdo, assim. Eu acho que são coisas que ninguém imagina, né? Essa visão da universidade, ela é muito idealizada, né? A pessoa entrou na universidade, fica lá, só... Tipo assim, só que é da classe média, né? Exatamente. Tipo assim, eu não tenho nem de perto a sua história, assim, o máximo que eu fiz durante a faculdade foi fazer estágio. Então, tipo, tinha que ir no estágio, e aí minha mãe me obrigou assim, você vai fazer agora, não é no terceiro, quarto, primeiro ano. Então, tipo assim, era a dificuldade máxima, ir de ônibus pro estágio, ficar lá, era um porre o estágio, inclusive. Também fui demitido numa sacanagem lá, mas não vale. Hoje não é meu dia aqui. E aí eu lembro que tipo, era isso. Agora, acho que as pessoas imaginam que todo mundo tem na verdade. Não, o cara só estuda, né? Tipo, é easy, né? A pessoa tá lá, ou o seu corre pra estudar, né? Tipo, olha o tamanho disso, né?
Exatamente. Eu lembro que teve um momento, assim, bem na metade da minha graduação, e foi quando eu já não dividia mais quarto com essa minha amiga. Teve um momento que eu morei na casa de familiares, na casa de sogra, enfim, essas coisas. E aí alguns laços se romperam, eu tive que voltar para Belfort Roxo. E aí foi nesse momento que eu cheguei pro meu pai e falei assim, eu vou trancar a faculdade, eu não aguento mais. Meu pai falou assim, eu não aceito você trancar. E aí eu voltei para esse movimento de voltar todo dia. Voltava à noite, ele me buscava no Nossa. ponto. Voltava à noite, ele me buscava. E aí, não, a FRJ tem um alojamento estudantil. E aí uma amiga minha falou assim, Duda, vem pra cá, que você mesmo como ocupante tenta dividir um quarto comigo. Aí eu fui e tal. Tentei naquela época, não deu certo. Eu falei, Isabela, isso pode te Vão ficar enrolar, as duas colocar. sem ter onde morar. E aí, tipo assim, vai acabar que vai perder o quarto as duas, e não só eu vou ficar prejudicada, como você também, enfim. Um tempo depois, uma outra amiga falou assim: Ó, tô sabendo que tem um quarto vazio aí. Tu quer entrar lá como ocupante, mas é como ocupante mesmo. Tu vai lá, a gente consegue a chave, você leva tuas coisas e vai ficando. Eu falei, topo. Não aguentava mais dividir e ficar assim, Ocupante é tipo, é forçar uma barra pra. ocupar mesmo, você entrar de forma ilegal. Sim, é exatamente Entendi. isso. Ocupante Tá mesmo. lá, o negócio tá totalmente, né? Imagino que os processos ficam ali, fica uma coisa vaga, né? E aí, tipo, tinha um Tá quarto vago, que certíssimo. era esse. E aí ela foi e falou, ó, vamos conseguir a chave, você entra, vai levando suas coisas. E aí, beleza. E foi exatamente desse jeito, em 2019, que eu consegui entrar aqui. E aí foi muito engraçado, porque eu vim fazendo minha mudança, assim, aos poucos, pra não gerar alarde. Traz um lençolzinho, É, fui uma trazendo, trouxe escovinha. ventilador e tal. E aí fui ficando aqui. E assim, a UFRJ, em determinados momentos, assim, ela é um pouco atenciosa com os alunos, porque de fato tem que ser, porque ela recebe verbos para fazer isso. Pra Então, um isso. quarto equipado com um guarda-roupa, tem uma mesa aqui de estudos, essa cadeira que eu tô, que é uma cadeira giratória, cama, prateleira e tal. Isso tudo, toda essa estrutura, colchão, toda essa estrutura já tinha. Então, de fato, eu trouxe minhas roupas de cama, utensílios, né, básicos, enfim, garfo, faca, essas coisas. E do lado de fora do módulo, porque aqui são divididos como se fossem apartamentos, e do lado de fora do módulo tem uma geladeira, micro-ondas, não pode ser fogão, porque aqui já teve um incêndio que foi tenebroso, assim, e aí não é permitido nenhum tipo de bujão de gás. Mas eles fornecem geladeira, micro-ondas, você pode comprar liquidificador, forno elétrico, tudo que seja elétrico, air fry, tudo isso é permitido. Panela de arroz, panela elétrica, menos bujão de gás, porque Já dá aluno pra se virar, né? Um airfryzinho aí, o. já dá, exatamente, para não ter nenhum tipo de incêndio, nada disso que é perigoso com universitários, né? Então eles É. evitam. E aí, no caso, o módulo, que é a parte lá de fora, tem essa área comum, né, da cozinha e tal, e mais 2 quartos que é onde outras pessoas também ficam lá. E aí é sempre um aluno por quarto com essa estrutura. Aí eu vim para cá, aí logo depois que eu vim, teve o censo, que é um processo de regularizar todos os alunos que estavam de forma ilegais aqui. E aí eu passei pelo censo. O- Aí foi uma vitória que, de fato, tipo, até o último momento aqui de UFRJ, eu posso continuar nesse quarto, que já me alivia, assim, de forma maravilhosamente bem pelo deslocamento, de passagem, enfim, tudo que causa esses transtornos a mais, né? O que já é um alívio muito grande, só sair da aula e vir para cá. E também me ajuda pela questão do trabalho. Aqui eu estou muito próximo do centro do Rio. Então, próximo do centro do Rio, eu consigo trabalho, sabe, de forma muito melhor do que na Baixada, na periferia. E aí é um outro rolê também, é uma lógica que eu tô mais próxima da praia, e aí isso é muito, muito show. Apesar de não ir com frequência, mas vou com mais frequência do que quando morava em Belfort Roxo. E aí é isso, assim, aí toda essa minha história perpassa esse sonho, né, que é de fato, assim, construir. E eu costumo dizer que a primeira vez que eu quero sair do Brasil não é só simplesmente eu juntando dinheiro e saindo, assim, tipo, para passear, por turismo. Não que o turismo e o passeio e o descanso, eles não sejam válidos. As Sim. pessoas merecem e precisam descansar. Ao longo de todos esses anos, eu sempre abdiquei das minhas férias em prol de algo. Estava de férias, aí eu entrava no laboratório e falava, vou estudar isso.
não sei o quê, e tal, e sempre assim. Então, essa é a primeira vez que eu tô de férias, devido a vários históricos de saúde, problemas relacionados à exaustão mesmo do corpo, AVC. Esse ano eu tive paralisia facial por estresse, enfim. Esse ano, durante o recesso Eu ia da até te UFRJ, perguntar isso, porque a sua história é só trabalho e luta mesmo. e aí Cansa, né? me acomete muito o lado da saúde de fato. Então, esse ano, nas férias escolares da UFRJ, é a primeira vez que eu, de fato, não procurei nenhum trabalho Justo. extra. Falei, eu não vou procurar nenhum tipo de trabalho extra, eu vou ficar. Não vou Deitada. surtar. Eu não vou surtar. E aí, tipo assim, tem 3 dias que eu tô dormindo direto, assim. Porque, de fato, eu preciso dormir. Você tá tirando o sono que está acumulado, assim, né? Exatamente. E aí eu tô tentando, assim, de fato, descansar um pouco, No porque máximo eu uma tô. sériezinha. E assim, eu tô muito próxima de conquistar algo muito importante pra minha vida. Eu não posso me sobrecarregar pela questão financeira, e aí depois eu não consigo nem a questão financeira e nem a saúde, nem nada. Sim. Esse ano aconteceu isso, assim. Eu tava muito pilhada, trabalhando em 3, 4 lugares, para depois chegar e perder o dinheiro todo, tendo que gastar com médico, enfim, com várias paradas. Então, nesse final de ano, de fato, eu não tô trabalhando. Entreguei meu último relatório tem 2 dias. E aí estou até assim, até o dia 4, até o dia 3 de janeiro, em paz, apenas vendo coisas da campanha. Vou preparar, né, um slide, algo para apresentar lá, mas tudo isso já vem sendo construído, então, de fato, agora não vai ser nada muito pesado. Então, esses dias de descanso, assim, são extremamente importantes, até também para eu entender e curtir esse processo, porque Sim. mesmo que lá na frente a gente veja assim, caramba, Duda, não foi dessa vez, mas que foi um processo que eu tenha gostado de fazer. Olha quantas redes eu tô fazendo, sabe? Eu tô aqui no Não, telefonema, e sabe? tipo assim, uma coisa que eu fico imaginando é que, tipo assim, todo o seu esforço, né? Tipo assim, a gente fica imaginando, pô, que horas que a gente vai ter uma gratificação, né? E é o que você falou, com todo o seu trabalho, tipo assim, acho que muita gente vai imaginar, ah, então a parte universitária, a Duda nem consegue dedicar o tanto que ela gostaria. Imagina até que sim. Com isso posto, você passou num negócio que muita gente não passou, né? Então, tipo assim, olha a prova do seu talento, da sua qualidade. Então, tipo assim, se não rolar agora, com certeza vai rolar na hora certa, né? Tá, tipo assim, porque o Exatamente. trabalho tá muito bom, né? Tá muito bem feito. Eu li uma parte e gostei muito, né? Então, tipo assim, e eu que não entendo nada, né? Então, tipo assim, se os espanhóis gostaram, tipo, é questão de tempo para você ir conseguindo outros congressos, outras viagens, né? Tá aí. E fora que daqui a pouco você vai ser professora, né? Vai, ou até ficar na academia, né? Que você já consegue visualizar assim o que vai fazer depois que o curso acabar? Sim, então, as duas coisas, né? Atualmente eu trabalho na Elas Existem, que é uma instituição que trabalha com mulheres encarceradas, e lá eu faço parte do time do pedagógico, Que montando foda. oficinas, projetos, enfim, tudo voltado para o trabalho intra e extramuros, né, dos presídios, né, as atividades que acontecem dentro dos presídios e fora deles também. Porque aí é isso, assim, antes de eu ir para Elas Existem, eu estava trabalhando antes na área de moda, né, como vendedora do Grupo Soma na Fábula, depois fui para Marifló, que é uma outra loja de roupa, assim, de custo bem elevado, vestidos de 500, 800 reais, estava nesse mercado de como vendedora e consultora de moda. Só que chegou um momento ali que eu vi que eu não tinha uma possibilidade de crescimento vertical, né? A empresa estava trabalhando com crescimentos mais de fora para dentro, e aí foi quando eu percebi que eu falei, eu não quero ficar aqui, eu também não quero fazer algo que não faça sentido para minha vida. Eu amo moda, passei para moda em algum momento assim também, mas se fosse para poder atuar na área da moda, eu não queria ser apenas como vendedora, apenas como uma pessoa que impulsiona o capitalismo para frente, sabe? A moda como estilo de vida, a moda como transformação do meio ambiente, uma outra perspectiva que ali não ia caber naquele momento para mim. Uhum. Então a minha decisão foi me inconformar de fato, ficar inconformado com aquela realidade, procurar uma outra oportunidade. E aí, de fato, apareceu para mim como um presente maravilhoso, assim, a instituição que se chama Elas Existem. Eu comecei a atuar lá em julho, agosto
desse ano, que é com mulheres encarceradas, e lá a gente acompanha essas mulheres que já passaram pelo cárcere e que ainda estão no cárcere. Então, esse trabalho muito de quem já esteve lá e essas pessoas que estão do lado de fora. E aí, como que o Que é foda, né? pedagógico... Quem já saiu meio que também não saiu, né? Porque fica a Exatamente, marca, né? sai, mas fica... E aí volta aquela ideia Estigma. das pessoas que eram escravizadas e tinham suas cartas de abolição. E aí, tipo assim, saí, mas aqui, vou morar onde? Então, essas pessoas que hoje passam por essa Até porque o experiência... presídio, né, é uma continuação, né? É um É absurdo. exatamente, é de fato uma continuação, é uma forma do encarceramento em massa da população. É a forma que eles têm de legitimar que pessoas negras fiquem encarceradas, assim. E aí, assim, ao entrar, né, nos presídios e conversar com muitas pessoas, eu vejo que, de fato, existem pessoas que estão lá de forma injustamente, mas tem pessoas que estão lá pela questão da prostituição, pela questão do uso exagerado de drogas, e aí a gente entende as drogas nesse momento como um aliviador também dessas vulnerabilidades, que aí você pensa, a pessoa que está na rua há, sei lá, mais de 30 dias, um mês, 2 meses, e conhece o crack, conhece outras coisas que podem te tirar daquela realidade, assim, sabe? Aí a gente vai colocar um juízo de valor dizendo que usar o crack naquele momento não é algo moral, mas sendo que foi um aliviador daquela vulnerabilidade da pessoa. Não tinha mais Óbvio nada, né? que não tinha mais Eu acho foda nada. isso. Ninguém tem essa dimensão. Porque é meio. Acho que a gente não consegue imaginar o que é nada, né? Você não É consegue isso. imaginar. Exatamente, é você Zero perder tudo. família, zero condição, zero tudo. E aí vem uma outra perspectiva para a minha vida, até com relação ao uso de drogas, enfim, toda essa política de drogas, sabe? E de fato, não uma questão moral. Óbvio que uma pessoa que é usuária de drogas que são um pouco mais densas, de fato aquilo vai fazer mal a longo prazo para a vida daquela pessoa. Sim. Mas, antes de tudo, não moralizar a questão, sabe? E aí, atualmente, trabalho no pedagógico delas, existem, né? E já, como você perguntou, das minhas perspectivas, pretendo continuar lá no time do pedagógico, criando, escrevendo projetos, o que eu já amo fazer, né? Vivo pela universidade através da escrita de projetos, enfim. Sou formada também em produção cultural. Assim que eu comecei a entrar na faculdade, lá em Belfort Roxo, tem um centro cultural chamado Centro Cultural Donana. E aí lá eu comecei a minha inserção na cultura, na poesia. E essa minha parte mais poética vem mais da minha mãe, que a minha mãe sempre ouvia Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia. E eu cresci ouvindo essas músicas em casa. E me apaixonei muito por esse mundo, pelo mundo da poesia. E desde quando conheci o Centro Cultural Donana, comecei a me relacionar lá, através da cultura. E fui crescendo, fiz curso de produção cultural, faço produção de eventos corporativos e tal, não sei o quê. E aí tudo que eu já fazia antes, assim, que não era de forma remunerada, eu faço hoje de forma remunerada, de forma valorizada, dentro delas existem, assim. Então é a junção de dois sonhos, sabe? De Total. trabalhar com a Parece que você cultura. construiu para chegar aqui, né? E quer dizer, de Exatamente. E fato aí foi, né? lá eu trabalho nesse time do pedagógico e pretendo, pro ano que vem, se Deus quiser e dar tudo certo, passar para o mestrado e continuar essa minha trajetória na academia, continuar essa pesquisa através de outros olhares, quem Que sabe de outra foda. universidade, cortar o vínculo com a UFRJ, esse cordão umbilical aí, né? Eu acho que agora a gente brincou lá no começo, né? Chegou na pior hora, para ser cientista. Quem sabe agora as coisas começam a, né? O novo governo, né? Sabe? As universidades não ficando sem caixa, né? Pensa, né? Os caras ficou Exatamente. dinheiro bloqueado, várias histórias horríveis. Acho que chegou a hora de estudar, trabalhar e viajar, né? É isso, assim, de viver a nossa vida de fato, assim, viver os sonhos que a gente sempre sonhou, que no caso que eu sempre batalhei, que é viajar, que é de fato ter essas experiências. E eu acho muito interessante que as pessoas me perguntam muito a respeito de ter filhos, né, de ter esse posicionamento, de ter família e tal. Hoje em dia eu tenho o meu companheiro, o Rafael, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas assim como eu, ele também tem uma história de vida incrível. E a gente chegou a um acordo que não vamos ter filhos, sabe? Que filho agora não cabe no nosso orçamento e nem na nossa construção de vida, sabe? Pelo menos por hora.
E aí a gente pretende também, da mesma forma, talvez passar um tempo fora estudando. Ele é de uma área completamente divergente da minha, ele é da farmácia. E aí é muito interessante também, né? Porque eu sou muito hipocondríaca e tal. Ai, esperou, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele não toma remédio, assim, nem morrendo. E quando ele tá queimando em febre, eu falo, essa é a minha oportunidade, toma aqui esse remédio. Porque ele conhece, sabe, todas as problemáticas da indústria farmacêutica, né? Ele tá ligadíssimo. Ele tá ligadíssimo, eu que tô comendo mosca aqui, marcando bobeira. Agora que você falou que é pouco, eu tava pensando assim, não vou perguntar de pandemia, até porque. Mas você falou que é hipocondríaca, agora eu preciso saber como que foi a sua pandemia. Então, minha pandemia, eu tenho bronquite asmática, né? E sou cardíaca. E aí, beleza. Mas na minha família que eu digo, eu, meu pai, minha mãe, minha tia e meu irmão, de todos, eu sou a mais nova e eles têm problemas de saúde um pouco mais complicados que o meu, que eles são, eles têm diabetes e hipertensão. E aí, durante a pandemia, eu falei, eu já tinha ido para lá, já estava lá mesmo, porque no dia 14 de março de 2020, eu tive um último evento, que foi uma festa de 15 anos que eu produzi. E aí já tinha rumores que a UFRJ ia fechar durante 15 dias. E esse Lembra? evento que eu fiz foi lá. Aí eu levei e falei assim, bom, vou levar meu notebook, porque se eu tiver que estudar por lá durante 15 dias, eu fico por lá mesmo, assim. E aí fui para fazer o evento e tal, botei meu vestido na bolsa, botei o notebook e fui. Não fiquei só 15 dias, né? Fiquei 6 meses. Fiquei assim, muito, muito, muito. O tempo da pandemia todo, praticamente, eu passei meu roxo. Eu só visitava o alojamento para poder ver o estado do quarto, ver se não tinha entrado água, se a janela estava fechada direitinho e tal. Mas eu passei a pandemia toda lá. E aí, logo que assim que começou, eu fui a pessoa que fui o escudo da família. Eu falei, bom, se tiver aqui no mercado, farmácia, qualquer coisa, deixa que eu vou, vocês fiquem aí. E aí fiquei muito naquele movimento e tal. Com 2 semanas, meus pais pegaram Covid. Aí meu pai ficou super leve. Aí minha mãe teve que ficar internada e tal, oxigênio, aquela coisa toda. Nossa, que medo, né? E eu ali mantendo, assim, tendo que visitar minha mãe no hospital, assim, não tinha contato com ela, mas indo e voltando de hospital, aquele caos, aquele desespero todo. E aquela bad vibe. É. Não Sim, só na sua. Imagina o medo que você passou, mas, tipo assim, nossa. aquele terror psicológico geral, né? De você ir na rua e parecer meio filme, meio tipo, o mundo vai acabar e tal. E era um caos, assim, porque eu tenho um irmão e a gente brigava muito, assim, porque eu falava, como que você não está se conformando com essa situação? Tipo, eu acabei de passar álcool nessa maçaneta e você está, tipo, era umas coisas assim meio bizarras, sabe? Enfim, mas a gente foi se revezando e deu tudo certo, minha mãe tá super bem hoje. Aí depois outras pessoas, tipo, a minha tia pegou Covid, aí a gente fez essa mesma adaptação de ficar cuidando, assim, em quartos separados, que lá na casa da minha mãe tem quarto que tem banheiro e tal. Aí dava para fazer um isolamento, assim, minha avó pegou depois, aí eu já sabia como cuidar, falava, não, pode deixar que eu já vou saber e tal. Então a gente conseguiu fazer essa adaptação. Você não pegou? Eu peguei no começo desse ano e peguei há 2 meses atrás, 2 meses, 1 mês e meio atrás, assim, fui pegar esse ano, depois que Covid já não tinha mais nada a ver, eu falei... ali no começo do ano, todo mundo pegou, né? Teve Peguei aquele. começo de 2022, assim, aí falei, Foi o meu tudo momento bem. também. Réveillon, tal, peguei. Aí fui pegar agora, assim, há pouco tempo, tem uns 1 mês e meio, 2 meses. Eu comecei a sentir uma coriza, uma coisa estranha. E eu tô ouvindo esses burburinhos de que Covid tá voltando, variante e tal, não sei o quê. Aí foi um dia que eu, inclusive, estava de folga. Falei assim, o que custa fazer o teste? Aqui na UFRJ tem testagem gratuita e eles aplicam vacina para os estudantes, enfim, para o corpo acadêmico universitário daqui. Sim. Aí eu, não, como pessoa responsável, o que custa? Só fazer um teste vai dar negativo. Um dia lindo. Aquele sol. Maravilhoso. Eu falei, já sei, vou lá, faço o teste, vai dar negativo. Eu chego no alojamento, pego o biquíni e vou pra praia. Eu cheguei lá, deu positivo. Eu falei, não, pra que eu fui fazer esse teste? Agora eu vou ficar aqui. E foi pré-feriadão, feriado do dia 15, assim. Sempre assim, feriado, né? Foi um feriado grandão, assim. Eu falei, cara, pra quê?
Eu não quero ser boa cidadã mais, não. Que você me vê, vontade Eu vou disso. pro mercado agora lamber. Eu vou pra praia com Covid. É, Não, não, tudo bem, é isso, assim. Mas estava, a princípio, sem sintoma, assim, pouquíssimos sintomas, tipo, uma garganta arranhando e uma coriza. é. E mesmo assim deu positivo. Não, quem agora a gente tá nessa fase, né? Tipo assim, eu até escrevi esses dias, é meio bizarro, né? Tipo assim, você vai ver os números de vítimas, né? São os números que chocavam a gente, né? A gente Sim. é bizarro isso, né? As pessoas se conformaram, tipo, 100 pessoas, tudo bem, né? Tipo assim, é uma coisa absurda. Mas tá aí, né? Quem se vacinou e se cuida tá conseguindo conviver, né? Sim, e aí, assim, a minha sorte foi que eu tive sintomas super leves. Aí, ao longo do isolamento, é que os sintomas foram aumentando um pouco. Eu senti um pouco de cansaço, eu sentia um pouco de falta de ar. Aí, um dia específico, eu sentia fraqueza. Foi assim, mas foi uma coisa bem E arrastada passou. até passar mesmo. Aí fiz o teste de novo, aí deu negativo, aí voltei para as minhas atividades normais. Mas teve uma amiga minha que falou assim: Mona, Covid ultrapassado, pleno 2022. Em Você pleno pegar Covid 2022. agora, já passou, sabe? Faz tempo. Você pegar Covid agora, deu modê já fora de moda. Falei, pois é, menina, peguei Covid. Não, a gente tá. Que bom, né? Que ainda bem. Ô, Duda, a gente já estourou nosso tempo aqui. E acho que a gente conseguiu conversar quase sobre tudo, né? Você contou a sua história, você falou da sua pesquisa. Eu vou deixar um link aqui, pessoal, porque depois eu até peço para você, assim, se você quiser mandar o melhor link possível. Eu achei aqui um texto seu de 13 páginas, eu vou deixar esse link para as pessoas. Acho que é uma coisa bem legal para ler, prática, até para quem não tem muito contato com o assunto, né? A gente combinou, tipo assim, esse podcast não vai resolver esse assunto, né? É pra gente falar sobre a Duda, né? Sobre como ela chegou na universidade, pensou na universidade. Então vai ter essas duas coisas. Tem um link aí para vocês lerem a pesquisa dela. Vocês ouviram a história dela. Eu vou te pedir só uma coisa, Duda. Tipo, se você falou da parte de poeta, a gente falou pouco disso. Você gosta de escrever ou de pesquisar outros autores? Qual que é a sua relação com poesia? E aí uma perguntinha mais assim, você consegue enxergar a vida de uma forma poética, assim? Sim, Com toda totalmente. essa luta? Inclusive, aquele papel que eu tirei ali foi um dos meus escritos que eu fiz essa semana e tinha colado ali, assim, aleatoriamente, para eu ficar lembrando. Mas eu não me considero uma poetisa. Eu costumo dizer que eu sou poesia, porque através da poesia a gente tem a possibilidade poética. Então, me enquadrar como poetisa é algo muito fechado, é algo muito encaixado, assim, muito preso. Então, eu prefiro ser poesia, porque a poesia é leve, a poesia perpassa por todos os lugares. Né? E aí, entendendo a diferença de rapidinho aqui de poema para poesia, o poema é uma construção. Poesia são várias construções de vários poemas, né? Um conjunto de poemas. Então, eu entendo a vida através da poesia em todos os sentidos, assim. O que é muito difícil, principalmente, né? Porque, conforme dizem por aí, os poetas são muito melancólicos. E eu não fico por fora dessa. Eu carrego uma melancolia, enfim, uma ânsia da E o mundo é cada vez mais vida. cínico, né? É um cinismo. Eu acho que eu sou muito debochada, sabe? Muito sarcástica e tal. E eu carrego isso um pouco nas minhas poesias. E essa minha relação que você perguntou com a academia foi muito interessante, porque eu demorei muito tempo para, de fato, aceitar que eu tinha que me colocar enquanto escritora, enquanto cultura, enquanto tudo, na minha poesia. A minha orientadora que me chamou muito para isso, ela falou assim, cara, isso não pode ficar de fora da tua pesquisa. E aí, então, ela falou, isso não pode ficar de fora da sua pesquisa, sabe? Você precisa colocar quem você é, a sua essência. E aí foi quando eu aceitei muito, falei, não, tá, tudo bem, vamos lá. Aí foi quando eu comecei a falar de cultura, comecei a falar de Conceição Evaristo e tal. E aí o que passou a fazer muito mais sentido para mim. Porque era como se fosse um mundo que, tipo, ok, agora eu vou pro sarau e vou levar a Duda poetisa. E aí na academia eu não tinha Eu esse esqueço, vislumbre que eu poderia levar isso, sabe?
E durante um tempo eu tive uma dificuldade com a escrita acadêmica de fato, porque eu firulava muito, assim, né? Estava escrevendo um texto e, sei lá, costura da memória, não sei o quê, que perpassa. Aí minha orientadora falava, Duda, isso aqui tá muito poético, não pode. Duda, isso aqui não... E aí teve um outro momento também que eu perdi totalmente o vínculo, assim, né? Eu estava tão acostumada com a escrita mais acadêmica que para voltar para uma escrita Foi um leve. trabalho. Então, é esse movimento, assim, de não perder a sensibilidade, mas também de estar ativa ali. Então, são movimentos bem desafiadores, sabe? Eu costumo escrever que eu vou e volto para a poesia. E aí tiveram alguns momentos também que eu escrevo muito sobre as minhas inquietudes. E as minhas inquietudes perpassam muito a raça, esse cansaço de que nós, enquanto pessoas pretas, temos que estar a todo momento tendo que ensinar algo para os outros, sabe? Ah, temos que ser combatentes com o racismo. Não tem que ser combatente com racismo nada. Pessoas brancas que criaram o racismo, que criaram essa ideia de que Eu, negros são eu gosto inferiores, então, do. tipo, vocês que se resolvam com isso, sabe? É, hoje o meu amigo Gilberto fala muito isso, ó, racismo é problema do branco, né? Se vira aí pra resolver. Exatamente. Eles que Esse inventaram. BO não é meu, não. Eu não criei essa necessidade. E aí teve um momento que eu escrevia muito, muito, muito sobre raça, sobre questão racial e tal, vários poemas com esse cunho que eu falei assim, chega, não vou escrever mais. Se eu tivesse só que ficar escrevendo sobre dor, sobre tristeza, aí foi também no momento que perdemos a Marielle, estava tendo muita operação aqui no Rio, estava fazendo muitas poesias assim nesse sentido, eu falei, não quero mais escrever. E enquanto eu não puder voltar a falar de amor, a voltar a falar de vida, eu não quero escrever, porque eu também não quero que a minha escrita seja uma escrita de dor, uma escrita de tristeza. E aí eu dei uma pausa e voltei agora. E agora eu, de fato, estou ressignificando a minha escrita. Eu tenho poesia publicada já em 3 livros. Isso é Ó, bem legal. Uma antologia poética que saiu esse ano, do coletivo das Fulanas de Tal, de Nova Iguaçu, que eu participo. No livro do Zurk, que é sobre os olhares das mulheres. E um livro que eu participei na época do ensino médio, então até agora tenho participação em 3 livros e quem sabe futuramente não lançar o meu livro, né? Com os meus escritos, com as minhas inquietudes aí poéticas. tomara, tomara. Mais uma coisa que eu ia te perguntar, você falou assim, quando a gente tava começando a combinar a entrevista, você falou assim, você conhece Belfort Roxo, você conhece o Rio, assim, você me deu uma... E eu não te respondi, foi porque eu ia falar, não, né, tipo assim, não tem a dinâmica da cidade, né, tipo assim, a gente sabe de orelhada, né, até porque eu já passei 24 horas no Rio, assim, não sei nada do Rio. E eu sempre faço essa pergunta para quem é de lugares que eu não conheço, o que você me conta de um lugar que só você pode contar, né? Aí eu queria te fazer essa pergunta: o que você me conta de Belfort Roxo que só a Duda vai poder me explicar? Tipo assim, um lugar para ir, o clima do lugar, sabe? Tipo assim, uma coisa que só você vai poder falar pra gente. Assim, não vai, não tem livro, não tem documentário, não tá na TV. Queria que você se pudesse elaborar sobre isso. Primeira coisa, tem algumas problemáticas sobre Belfort Roxo. Já Ah, foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Saiu em jornais a níveis assim, internacionais. E, de fato, como qualquer outra cidade, Belfort Roxo é uma cidade violenta, mas não tão quanto é noticiado na mídia. Então, o primeiro ponto é esse. Eu vim de Belfort Roxo, mas a primeira vez que fui entrar numa favela foi quando fui convidada para apresentar a minha poesia na favela da Maré, no complexo de favelas da Maré, que foi na favela do João aqui. Então, eu era de Belfort Roxo, mas eu não era de uma favela. Um outro ponto importante, porque as pessoas costumam generalizar Belfort Roxo como uma grande favela, Baixada Fluminense como um complexo de favelas, e não é isso. Minha problemática com Belfort Roxo é que tem uma entrada, mas não tem uma saída. Então, foi uma cidade arquitetada para as pessoas morrerem lá dentro. Mas, ao longo desses anos, essa cidade tem sido muito subversiva. O político, os políticos, né, eles vêm tentando fazer diversas melhorias e, de fato, essas melhorias estão sendo vistas. Os hospitais estão funcionando, as escolas estão funcionando. Eu estudei numa escola estadual lá que era maravilhosa, carrego professores até hoje, assim, no meu coração. Então,
Existe educação de qualidade, existe saúde de qualidade que está sendo construída. Basta pessoas e basta políticos com essa visão e com esse objetivo para ser visto. Um lugar para ir, Centro Cultural Donana, assim, com certeza, que foi o meu chão de formação, é um lugar incrível. É um lugar que lá você vai encontrar capoeira, música, moda, arte, poesia. Através do Centro Cultural, conheci produtores que me levaram esse ano, inclusive, para o Rock in Rio, sabe? Tive uma oportunidade incrível de poder participar do Rock in Rio e como convidada. E aí lá tive contato com outras marcas, como a Movida, aluguel de carros, enfim. Então, um lugar para ir, Centro Cultural do Anana. Se quiser realizar uma atividade fora do cunho cultural e esportivo, tem a Vila Olímpica de lá, que funciona muito bem. Eu corria na Vila Olímpica, eu fazia alguns esportes lá. Então, é uma cidade que é muito precarizada, mas que ela passa muito por esse viés de precarização e muito do que é a imagem, do que é dito por ela, sabe? Assim, aqui no Rio de Janeiro, enquanto cidade, né, a cidade do Rio de Janeiro, a metrópole, as pessoas falam, mas aqui não sei o quê, mas tem complexos e favelas muito mais perigosas do que lá na Baixada, né? E aí, com o advento das UPPs, que foram implementados nas favelas do Rio de Janeiro, esses bandidos, essas facções, enfim, foram muito mais para essa parte um pouco mais interior, não interior, mas avançando mesmo o estado do Rio de Janeiro, e foram muito para a Baixada Fluminense, sobretudo Belford Roxo, para se esconder e fugirem dessas UPPs. Então, de fato, tem alguns locais que são mais perigosos, que também nem eu frequento, vou ficar frequentando para quê? Como também em outras cidades, em outros municípios também existem essa relação. Então, Sim. E é esse lugar que eu gosto, é esse lugar que eu me sinto em casa, assim, sabe? Demais. E a gente falou dos seus pais no começo da conversa. Ele- eles, eles terminaram os estudos. A gente queria ouvir a história deles, porque você deu aquele toque, né? Tipo, que a sua ambição de fazer o Enem cedo motivou eles a entrarem na faculdade meio quase sem querer. E o que eles realizaram? Não queria deixar essa parte sem completar. Então, teve uma parte que não é muito interessante. Não é que não seja interessante, mas que o final não é muito da forma como a gente gostaria, né? A gente morava numa casa que foi herdada, que era da avó, que era da minha avó materna, né? Então a gente morava nessa casa da minha mãe. Só que essa casa era literalmente na beira de um rio em Belford Roxo. E essa casa foi condenada pelo INEA e tal. E a gente, não vamos sair daqui porque não tem pra onde ir. Aí até que uma vez que a gente estava lá e a casa começou a tremer. Tipo, quase desmoronando. Aí, vambora, não sai daqui. Aí a gente saiu expressas assim, correndo. E a gente foi para casa da minha avó. E lá, meu pai começou a construir no quintal da casa deles e tal. Aí, nisso, a gente foi morar de aluguel enquanto a casa estava sendo pronta. A gente foi Certo. para um apartamento de aluguel e tal, e mantendo uma obra. Apartamento mantendo obra. A gente conseguiu uma casa mais barata na época. E a gente ficou nessa casa e foi quando a gente pensou, caraca, agora a obra vai super fluir, vai dar super certo e tal. Isso em 2014, final de 2014. Aí o inquilino, né? Não sei, essa parte eu sempre me perco do inquilino e quem aluga, enfim. E aí ele pediu a casa e falou: olha, vocês têm um mês para sair daqui, porque um familiar meu vai precisar muito vir para cá. Aí meu pai falou assim: ó, quer saber? Chega, não vou alugar mais casa nenhuma. A gente vai entrar lá do jeito que tá. A obra do jeito que tá. E aí a obra tava, de fato, assim, um casebre, né? Tinha uma estrutura de sala, cozinha e banheiro. E uma área de serviço. E, tipo, Certo. tudo no tijolo, tudo no chão mesmo, de terra batido e tal. E aí o meu pai falou assim, olha, eu vou falar com seu avô. E quem construía essa casa era o meu avô junto com o meu pai, porque o meu avô, ele foi mestre de obras, ele trabalhava com marcenaria, com lanternagem, enfim, era essa pessoa super inteligente, mas que, tipo, se fosse para qualificar esse meu avô, ele seria um super foda engenheiro, mas que não tem diploma e que sabe Sim. de muita coisa. E ele falou assim, ó, para vocês entrarem agora, o que dá para fazer é puxar a luz da minha casa para casa de vocês, para vocês terem luz, colocar as janelas, o vaso e vocês entram no jeito que tá. E foi o que a gente fez.
E a gente entrou do jeito que tava, ainda não tinha escada para fazer os quartos em cima, porque a estrutura, assim, tudo, esse desenho da casa, quem fechou é meu pai. Ele é formado em curso de desenho, ele é desenhista mesmo, formado pelo Senai e tal. Então foi ele que desenhou, foi ele que arquitetou, tipo, toda a parte da casa e tal. E ele e meu avô juntos ali executando. Só que exatamente nesse momento foi 2015, né? Foi quando eu já estava no meu último ano do ensino médio e que meu pai já tinha passado para a faculdade, então ele estava no segundo ano de faculdade dele, minha mãe passando para o primeiro ano de faculdade dela. Sim. E a gente com essa situação extremamente difícil passando pela casa, morando em casa, tipo, de tijolo, de chão batido e tal, sem ter onde, tipo, ficar, não tinha espaço para estudar. Era uma cama de casal na sala, uma cama de casal na cozinha. Tipo, do lado da cama era o fogão, uma geladeira, de coisas. E aí isso foi mexendo muito com a minha mãe, assim, a nível de ansiedade, depressão. Ela foi fazer uma prova e ela não se saiu bem porque ela esqueceu uma questão. E aí aquilo travou muito ela. E chegou um momento que meu pai teve que escolher entre ou estudar para terminar a graduação ou se dedicar, tipo, nos finais de semana. Porque durante a semana o meu avô pegava na obra sozinho. Sozinho, tipo, com eu ajudando ele, meu irmão e tal. Mas aí ele se sentia muito culpado de chegar no final de semana e não estar na obra junto com meu pai. Sim. E aí era o único tempo que ele tinha para estudar. Então os dois resolveram trancar a faculdade para poder terminar a casa. E aí, por isso que parte muito dos meus estudos escondidos na escola, porque em casa não tinha como estudar. E aí, quando estava faltando, assim, uma semana antes do Enem, foi quando já tinha construído a escada para a parte de cima e tal. E aí, tinha feito o contrapiso, que era uma coisa, assim, tipo, que a gente desejava muito. Tipo, cara, contrapiso, assim, você tem noção, sabe? De chão batido para contrapiso e tal. E aí, meu pai falou assim, ó, agora você tem um quarto. E, tipo, não tinha piso, era só o contrapiso, a parede toda só com a massa, assim, aquele cheiro horroroso de tudo. E eu, caraca, a primeira vez que eu tenho um quarto! E eu lá, tipo, espirrando a beça, mas estudando ali do Enem, felizona e tal. E aí foi isso. Aí no ano seguinte, tipo, a obra foi continuando e tal, mas eles resolveram trancar para dar prioridade à casa. E hoje, assim, graças a Deus, a casa ainda não está completamente terminada, mas já avançou muito. Faltam poucos detalhes, assim, rebaixar alguns cômodos da casa, fazer a fachada da casa, terraço para proteção, né, da laje. Mas a consequência foi eles pausarem o estudo. A consequência foi a pausa nos estudos, mas aí, assim, a minha mãe foi estudar outras coisas que ela gosta, sabe? Ela foi estudar trança, ela hoje trabalha com a parte culinária, de comida que ela ama, inclusive está fazendo várias encomendas de Natal. Vou para lá hoje, inclusive, depois que a gente terminar aqui. Aí vou lá, ajudo ela nas encomendas. Fazer aquele teste, né? Deixa eu ver se tá bom. Exatamente. Aí, quem vai provar a rabanada para ver se tá bom? Então, assim, a gente construiu ao longo desses anos, assim, por isso que eu digo que a minha história não é uma história da Eduarda, da Duda sozinha, é uma história que perpassa a minha família, de pessoas que de fato abriram mão dos seus sonhos e das suas vidas pessoais para eu estar aqui onde eu estou hoje, sabe? Então, eu tenho uma frase, né, um provérbio africano que diz que nós somos a continuação dos sonhos dos nossos ancestrais. Então, eu sou a continuação do sonho da minha mãe, eu sou a continuação do sonho da minha avó. Eu lembro muito, assim, marcante quando eu estava estudando para vestibular. A minha avó é uma pessoa extremamente religiosa, ela já foi católica, enfim. E hoje ela se encontrou na igreja evangélica e tudo bem também, eu já fui durante muito tempo da igreja evangélica. Hoje me encontro em outra religião, sou umbandista. Mas naquele momento ali, quando eu estava estudando muito, assim, e a matéria às vezes não entrava, eu procurava minha avó, eu chegava lá chorando, vó, eu não tô conseguindo, eu não vou passar. Ela, minha filha, para tudo, para tudo. Aí ela parava, fazia uma oração ali comigo, aí aquela coisa de vó, calma. E minha avó é muito otimista, né? E ela falava assim, você vai repetir comigo, eu já passei. Eu já estou lá dentro, aquela coisa assim, tipo, que hoje a gente vê de coach, tipo, minha avó, meu querido, ó, já há anos fazendo esse processo ali comigo, ó, eu já passei, já deu tudo certo, você já passou, essa vitória já é sua e tal, aquelas coisas assim, aí eu, tipo, eu voltava toda empoderadona, assim, minha avó falou que eu vou passar, cara, é isso, não sei o quê, e tal, então, que ótimo.
são sonhos que foram construídos coletivamente, sabe? De pessoas que sempre acreditaram em mim. Muito foda. Pô, vou aproveitar essa ideia pra gente terminar lá no alto, assim. Te agradecer muito, Duda, por ter colado aqui, né? Feito esse esforço para essa correria toda, pausar para contar a sua história pra gente. É um prazer, uma honra. Muito feliz de conhecer. Vou mandar aqui, né, da descrição do episódio, tanto no YouTube quanto depois quando sai em áudio, vai ter o link da vaquinha. Então fortaleçam o Corre da Duda para ela conseguir viajar. E também os links de Instagram, para vocês continuarem acompanhando essa trajetória, porque com certeza os próximos passos vão ser grandiosos. Pô, Duda, muito obrigado mesmo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque eu sou Imagina. muito comunicadora, eu adoro falar uma história, eu adoro falar de vários assuntos. Não, e eu adoro ouvir, tanto que eu quase não falei hoje que eu queria muito ouvir, você conta a sua história muito bem, assim, eu só não vou ficar aqui 2 horas, porque assim, a gente combinou mais ou menos 1 hora, fim de ano, tem que postar o episódio no ar. Se fosse um dia comum, eu ia falar, tá, e a sua adolescência? Ia começar a perguntar outras coisas, sabe? Que eu fiquei curioso, a gente pode fazer essa parte 2 aí em breve. É isso, aí a gente pode fazer, de repente, um episódio pós-Espanha, como foi a minha experiência lá. Exato. Tá, eu acho bem legal voltar aqui para poder contar para os seus ouvintes essa história. E eu costumo brincar assim, que eu falo que eu nasci com a gambiarra da fala. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar. Quando eu tô quieta, pode apostar que ou eu tô ali me reconectando, tipo, tudo bem, preciso me equilibrar aqui, ficar um pouco sozinha, mas falar, assim, essa interação é algo que é bem marcante mesmo na minha personalidade. Não, adorei. Muito obrigada. Obrigadão mesmo. Pela oportunidade de estar aqui. Amei demais esse espaço. Vou divulgar lá no Instagram, pedir para as pessoas ouvirem. E é isso, galera. Contribuam muito com essa vaquinha. Falta tão pouco agora. E é um pouco que eu não tenho, mas é um pouco que, se cada um puder doar, tipo, R$20, R$30, R$10, vai. Um pouquinho de cada um, a gente vai chegar no montão, assim, e que eu com certeza vou fazer valer todo esse esforço, essa valorização mesmo financeira. Se quem ouviu a sua história não acreditar em você, eu não sei mais o que a gente faz, porque puta merda. Muito obrigada, viu? Valeu demais. E só lembrando, quem tá aqui assistindo a gente, né, ou ouvindo aí nas plataformas de áudio, Telefonemas é isso, sim, para ouvir as histórias reais e pra gente praticar a escuta, né, tirar um tempo, né, tipo assim, é uma forma de jornalismo, é podcast, é um pouquinho de entretenimento também, pra gente se divertir, pra gente se relaxar, mas para isso, praticar, ouvir o outro, ouvir a realidade dos outros e, tipo, entender isso, né, tipo, a história da Duda, se eu puder resumir, a gente entender o que é a universidade para uma pessoa que tem hoje 20 e poucos anos, né, que veio de Belfort Roxo, que foi para o Rio, se deslocou, o que é esse deslocamento, né, o que é, né, esse papel, ser negro no Brasil, é fácil, é difícil, né, vocês ouviram a história da Duda, quais são as facilidades, quais são os processos, o que envolve, né, poder estudar no Brasil hoje, a história da Duda conta muito isso. Então acho que no Telefonemas é pra gente praticar isso, assim, nem melhor nem pior, mas apenas diferente, e é isso. E pra gente fazer essa coisa diferente, a gente precisa também da sua ajuda. Então, quem puder colaborar no Pix, participar do nosso Apoia-se, por favor. Mas acho que mais do que tudo também compartilhar essa história para a gente tornar isso possível, essa ideia de podcast que a gente tem aqui, que é da escuta e de ouvir, né? Acho que no Brasil tem uma obsessão muito grande de podcast, gente famosa, fofoca, então a gente está tentando produzir outra coisa aqui. Então, talvez não dê tanta audiência, mas se você puder ajudar e colaborar, isso vai ser possível, porque não precisa de muito. É o que a Duda tá falando. Pro sonho dela também não precisa de muito, mas um pouquinho que você colaborar é o diferencial para isso. Então, colabore com o Pix, colabore com o Apoio. Se tiver sem grana, você também já mandou, né? A prioridade hoje aqui é a Duda. Então, o seu dinheirinho vai primeiro para a Duda. E se sobrar para a gente, e se tiver sem nada, só compartilhe o sonho da Duda e também compartilhe aqui o nosso sonho. É isso, Duda. Obrigadão, hein? Um beijo, eu amei demais essa experiência. Valeu demais. Até a parte 2, então. É isso. Beijo.